Filemão, do verso 1 ao verso 7. Amém? Então vamos lá. A santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim, Filemão, verso 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e a Arquipo, o nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, a graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar de sua fé no Senhor e de seu amor para com todos os santos. Oro para que a comunhão que procede de sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Mediante esse trecho bíblico, essa rica e esplêndida perícope, eu quero compartilhar uma mensagem ao seu coração com o título Cristãos Exemplares. Cristãos exemplares. Mas antes de introduzir e de expor, vamos juntos orar mais uma vez. Curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra. E pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel. Não para falar o que queremos, não para falar o que achamos, não para falar o que é conveniente à nossa leitura, e sim o que está no seu coração, e sim o que o Senhor quis ao inspirar o apóstolo Paulo nesses escritos. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui em casa, vendo agora ou vão ver posteriormente, que eles tenham um coração com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar, e esses frutos do Senhor vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes dela, no nome de Jesus. Cristãos exemplares, cristãos exemplares. Você é cristão? Se não, seja bem-vindo em nosso meio, mesmo você não sendo, você é sempre convidado a estar conosco aqui. Mas se você é um cristão, eu tenho uma pergunta para você. Como você tem vivido, meu irmão e minha irmã? Será que quando fala de cristianismo, e você que é um cristão, você é um bom exemplo ou você é um mau exemplo? Será que você tem um testemunho benéfico ou maléfico? Um bom testemunho, um testemunho ruim? Quem é você? Como você tem se comportado, se portado, vivido, falado, agido, reagido? Quem é você? Quando eu falo e trago a realidade de cristãos exemplares, eu não estou falando em hipótese nenhuma sobre ausência de erros. Não, meus irmãos, nós somos falhos, e por ser falhos, nós vamos às vezes errar. Mas é sobre o cristão exemplar, é sobre uma consciência que devemos andar de maneira bíblica, de maneira santa, de maneira pura, que nós temos que nos portar bem hoje, mas não somente hoje, e sim amanhã. Nós não temos que achar que chegamos e alcançamos alguma coisa, não, na verdade precisamos melhorar dia após dia. Nesse trecho bíblico que lemos, nós vamos ver dois homens de Deus, dois cristãos exemplares, Paulo e Filemão, o que dá nome a essa carta. Eles são cristãos exemplares, não porque eles estavam no culto,
não porque eles eram dizimistas. E quando eu falo isso, eu não estou contra o culto nem o dízimo, não, nós estamos no culto, nós contribuímos com o dízimo, não, mas o que nos torna cristão verdadeiramente não é sobre frequentar um dia na semana um culto público ou contribuir na igreja do Senhor, não, isso é uma parcela, e uma pequena parcela. O que os fazem ser cristãos exemplares, e o que me leva a ser, ou te leva a ser, é viver o cristianismo todos os dias, por onde nós passarmos. Eles tinham um testemunho. O apóstolo Paulo, sem sombra de dúvida, você já sabe muito bem, mas não somente ele, esse homem chamado Filemão. O contexto aqui dessa carta, eu tenho que trazer para você, junto comigo, interpretar de maneira fiel. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta em favor de um nome bem peculiar, que chama Onésimo, que nós não vamos falar dele hoje, porque nesse trecho que nós lemos, ele não é citado, mas a partir do verso 8, que vamos expor em outra sexta-feira, aí nós vamos falar bastante de Onésimo. Mas o contexto aqui dessa carta é que Paulo escreve essa carta em favor de Onésimo, que era um escravo de Filemão, que ele fugiu de Filemão, mas ele se converteu ao Senhor nesta fuga. E aí Paulo então escreve para reconciliar, para ajustar esse relacionamento. Paulo, dentro de uma prisão, escreve para reconciliar um relacionamento de pessoas que estavam fora da prisão. É dentro desse contexto de perdão, de amor, de empatia, de compaixão, que Paulo escreve essa carta, que nesses 7 versos vai nos abençoar nessa noite, e nos outros versos vai nos abençoar em outra oportunidade. Então, que esse sermão de hoje possa nos levar a sermos cristãos exemplares. Se você está sendo, parabéns, continue e melhora. Mas se você não está sendo, que você hoje possa se arrepender, porque esse é o convite bíblico para mim e para você, sermos cristãos exemplares. E aí, meus irmãos, nós vamos voltar para o texto e analisar verso a verso. E do verso 1 ao verso 13, Paulo vai começar essa carta como todas as pessoas começavam as cartas no primeiro século. Ele traz, ele que era o remetente e também o seu destinatário. Ele fala quem está escrevendo, no caso, o apóstolo Paulo, e fala para quem também está escrevendo, no caso, para Filemão. Mas eu quero ler primeiro trecho com você, o verso 1, parte A, que diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo. O primeiro ponto que eu gostaria de refletir com você é que um cristão exemplar, ele é prisioneiro de Cristo. Um cristão exemplar, ele é um prisioneiro de Cristo. Paulo, ao escrever essas palavras, Paulo, prisioneiro de Cristo, ele está transmitindo uma verdade real, porque Paulo escreve dentro de uma prisão romana, mas também ele está trazendo uma realidade espiritual. Paulo, ele sabia, ele exclamava, ele entendia essa realidade, que ele era um prisioneiro de Cristo. Ele, aqui, estava dentro dessa prisão, e mediante outras cartas, ele também escreve Filemão dessa prisão. Ele entende, o apóstolo Paulo, que a vida dele toda é para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não precisa abrir, mas olha o que ele escreve em outra carta, em Gálatas 2:20, está escrito assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo se considerava um prisioneiro de Cristo. E mediante essa prisão, eu quero rapidamente refletir sobre essas duas perspectivas, a prisão física e a prisão espiritual. A primeira, a prisão de Paulo, física, em Roma. Meus irmãos, Paulo estava preso numa prisão romana, não por roubar,
não por matar, não por arrumar algum problema na sociedade. Paulo estava preso por pregar o Evangelho. Paulo então está preso injustamente, porque não era justo essa prisão, e mesmo assim Paulo é grato. Paulo escreve essa carta a Filemão e mais 3 cartas, totalizando 4 cartas prisionais, que é a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e essa carta a Filemão. Em todas essas cartas, ele traz um sentimento de alegria. Filipenses é o escrito de alegria, é a carta que mais fala sobre alegria, e Paulo estava dentro de uma prisão injusta. Olha, meus irmãos, como temos que entender essa realidade, que a alegria não é geografia, não é quando nós chegarmos em algum lugar, quando conquistarmos aquilo, quando o meu relacionamento foi isso ou foi aquilo. Não, alegria é uma pessoa. Paulo, preso injustamente, era alegre, porque ele tinha Jesus no seu coração. É isso que eu e você temos que entender. Paulo, ele fala que ele era um prisioneiro de Cristo. Ele não coloca a culpa nos romanos, ele não coloca a culpa no diabo. Ele entende que aquilo e isso que ele estava vivendo era um plano de Deus em sua vida. Nós somos mestres para colocar a culpa em alguém, principalmente no diabo. Tem tantas coisas que a culpa é nossa, mas o diabo que leva o crédito. Você, sem saber, está glorificando o inimigo das nossas almas, porque ele ama receber o crédito, porque ele quer realmente acabar com a nossa vida. Mas eu e você temos que entender que em muitos momentos, as coisas que acontecem, erro nosso, nós erramos em muitos momentos, mas outra, é um plano de Deus para nos forjar e para que possamos crescer em fé a cada dia mais. Paulo, ele estava preso injustamente numa prisão romana, mas ele traz a realidade que ele era prisioneiro de Cristo. Ele entendia que Cristo tinha um propósito nessa prisão. Por isso, aos Filipenses, nessa mesma prisão, ele escreve essa realidade, que tudo aquilo contribuiu para o avanço do Evangelho, porque ele pregou para soldados na prisão e muitos deles se converteram. Meus irmãos, um cristão exemplar é alguém que não murmura, pois sabe que Deus está no controle de tudo. Paulo nos ensina através da sua vida e dos seus escritos a não murmurar, mesmo no dia mau. E um cristão exemplar não murmura. Será que somos um cristão exemplar? Será que nós entendemos que Deus está no controle de tudo e todas as coisas, então descansamos nele? Ou nós somos murmuradores, nós gostamos e amamos de reclamar de tudo e de todos. Está chovendo, reclamamos. Está com sol, reclamamos. Está um presidente, nós reclamamos. Está o outro, nós reclamamos. Acontece isso, nós reclamamos. Pinta a parede de uma coisa, nós reclamamos. Pinta de outra, nós só sabemos reclamar. Paulo, na prisão injusta, não abre a boca para reclamar. E sim, na verdade, daqui a pouco nós vamos ver, para agradecer. Você tem vivido, meu irmão, você como um cristão, uma vida sem murmuração? Você realmente confia que Deus está no controle? E se você confia que Ele está no controle, não tem por que murmurar. Será que estamos sendo cristãos exemplares? A segunda perspectiva dessa prisão, a prisão espiritual. Um cristão exemplar, meus irmãos, ele não vive para si mesmo, ele vive para Cristo. Ele não é escravo dos seus desejos e dos seus pecados, não. Ele é escravo de Cristo Jesus. Por isso que ele não vive a vida ao seu bel prazer, fazendo o que ele acha que é bom. Não, ele faz o que a Bíblia exorta ele para fazer. Cristo é o nosso Senhor. E nós somos os seus servos. Você sabe qual é o problema da cristandade atual? É que nós queremos que o nosso Deus seja o nosso servo. Muitos, e aí eu não posso falar todos, mas eu tenho certeza que muitos vieram aqui para pedir algo para Deus fazer.
E talvez poucos vieram aqui para saber o que Deus quer que ele faça. Talvez, se fosse uma palavra para receber alguma coisa, a gente estaria vibrando. Mas como é uma palavra de responsabilidade, de cristãos exemplares que devemos ter, em muitos momentos somos apáticos. Nós queremos, na verdade, um Deus a quem possa nos servir, e não servir a esse Deus todo-poderoso. Esses cristãos, eles querem que Deus façam a vontade deles, mas não está disposto a fazer a vontade de Deus. Quem é Deus para você, meu irmão? O seu Senhor ou o seu servo? O amor da sua vida ou o seu empregado? Quem é Deus para você? Para Paulo, assim como nós refletimos em alguma sexta passada, para Davi, era Senhor. Para mim e para você, como cristãos exemplares, deve ser o nosso Senhor. Reflita hoje, como está o seu relacionamento com Deus? Será que você teria a coragem de falar que Ele é o seu Senhor, que você está crucificado com Ele? Somente alguém que já morreu para esse mundo, somente alguém que negou a si mesmo, somente alguém que tomou a sua cruz, que tem essa coragem de afirmar essas esplêndidas verdades. E aí, o verso 1, parte B, diz assim: a você, Filemão, nosso amado cooperador. Segundo, um cristão exemplar, meus irmãos, é um cooperador. Meus irmãos, nós fomos alcançados, e mediante o alcance que nós recebemos do Senhor, nós temos que nos levantar para alcançar. Nós somos servidos, mas agora temos que nos levantar para servir. Entenda algo, meus irmãos, Deus não nos chama para ficar parado, Deus nos chama para cooperar com os nossos dons, com os nossos talentos, com os nossos recursos. Não existe na Bíblia, eu já li algumas vezes, ministério do banco. Você tem que levantar do banco e fazer o que Deus te chamou para fazer. Filemão era um cooperador da obra de Deus. Você pode falar a mesma coisa? Que é um cooperador? Você tem servido com seus dons e talentos e recursos? Você tem entregado nas mãos do Senhor o que Deus tem entregado nas suas mãos? Filemão é um cooperador. E um cristão exemplar, ele é um cooperador. Nós vemos também, no verso 2, que o cristão exemplar se preocupa com os outros. Verso 2 está escrito assim: a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne em sua casa. Quando eu falo assim, um cristão exemplar se preocupa com outros, você talvez pensou, claro, pastor, isso é óbvio. Mas, meus irmãos, o óbvio precisa ser dito. E mediante essas características e circunstâncias que Paulo está experimentando, mais ainda, esse sentimento de preocupação do apóstolo Paulo, ele transcende, meus irmãos, qualquer outro sentimento, porque esse sentimento de preocupação não é uma preocupação quando tudo está bem, ou porque está bem, e sim se preocupar com as outras pessoas, mesmo não estando bem conosco mesmo. Você sabe, eu já pontuei algumas vezes, Paulo está preso injustamente. Paulo, mesmo preso injustamente, escreve uma carta para ajudar uma relação se restaurar. Eu não sei se você já teve pessoas dos seus círculos presos, eu já tive. E normalmente, quando alguém está preso, nós que estamos soltos em liberdade, nós que escrevemos para essas pessoas. Amém? Eu acho que essa é a realidade. Mas aqui existe uma inversão, porque o preso está escrevendo para quem está em liberdade. Alguém que precisava de cartas para o consolar nesse momento tão difícil, nesse momento, repito, injusto, mas é ele que se levanta para escrever e ajudar. Paulo inverte aqui essa ordem. Ele está preocupado com Filemão, com a igreja reunida, ele está
preocupado com Onésimo. Meus irmãos, eu e você temos que entender essa realidade. Um cristão exemplar se preocupa com os outros, mesmo não estando 100%, mesmo não estando nas nossas melhores formas, seja financeira, emocional, pessoal, eu não sei, mas nós temos que entender que a nossa fé nos convida a parar de pensar em nós mesmos e no nosso umbigo e pensar no outro. O cristianismo não é egocêntrico, o cristianismo é outrocêntrico, o outro está na frente do eu. Nós aprendemos isso com o nosso próprio Deus, que se entregou e morreu em nosso lugar. Nós aprendemos com os apóstolos, e aqui na figura do apóstolo Paulo, que se entregou pela igreja. Como eu falei anteriormente, o conteúdo dessa carta como um todo, nós não vamos dizer hoje, e sim em outro sermão. Mas Paulo está escrevendo para reconciliar irmãos. Paulo preso, ele poderia chorar, ele poderia fazer várias coisas dentro dessa prisão injusta, mas ele se levanta para ajudar a restaurar essa relação. Paulo escreve para resolver problemas interpessoais de pessoas que estão livres. Paulo poderia, meus irmãos, assim como nós, em muitos momentos, focar na sua dor, focar nos seus dilemas, focar em pedir ajuda para ele. Mas Paulo foca em ver os seus irmãos unidos. É isso que alegrava o coração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, numa prisão injusta, se preocupava com as relações alheias. Meus irmãos, nós, como cristãos exemplares, nós temos nos preocupado com os outros, nós temos nos preocupado com a unidade entre eles, com os relacionamentos entre eles, ou não? Cada um com o seu problema. Isso não é fé cristã, não. Cada um com o seu problema, você aprendeu em todos os lugares, menos na palavra de Deus. Na verdade, a palavra de Deus nos orienta, nos exorta que o seu problema é meu problema, e o meu problema é seu problema. Nós somos uma família. Por isso nós não podemos abandonar as pessoas em suas dificuldades, e sim ser junto com elas. É isso que nos difere de todos os movimentos que existem por aí, essa graça, esse amor. Você sabe que uma das coisas que mais impactaram os imperadores romanos durante os 300 anos de perseguição que nós como igreja sofremos, foi que eles, os cristãos, eles cuidavam não somente dos seus doentes, mas dos doentes dos outros, que não tinha nenhuma relação com a fé cristã. A pandemia, essa do Covid, não foi a primeira não, meus irmãos, já aconteceu várias no mundo, e era muito mais devastadora do que essa, por causa do avanço tecnológico da medicina. E os cristãos, mediante as epidemias e pandemias da vida, arriscavam a sua vida, por amor do próximo. Meus irmãos, é isso que nós temos que voltar aos primórdios, e reajustar essa realidade. Porque, repito, estamos vivendo uma geração de cristãos egoístas, que pensamos só em nós mesmos, que a bênção que é bênção é só se for no endereço da nossa casa, porque se for para o nosso vizinho, nós somos invejosos, prepotentes, queremos o bem do outro, só se não for melhor do que nós. Ah não, que bom que você comprou um carro, mas se você comprou um melhor do que o meu, aí já não gosto. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, dessa fé egocêntrica. O convite da fé cristã é se preocupar com os outros. E se somos cristãos exemplares, nós vamos nos preocupar. Nós vamos estar à disposição, mesmo que nós ainda não estamos nos melhores dias, como Paulo não estava. Mas mesmo assim, isso não é desculpa para ajudar alguém e para servir o próximo. Outro ponto, que eu vejo aqui no finalzinho do verso 2, que está escrito assim: a igreja que se reúne com você em sua casa. Um cristão exemplar, meus irmãos, ele tem o coração e o bolso convertido. Se avarento, não é um bom testemunho. Eu e você temos que entender a realidade. A partir do momento que Deus nos transformou, o nosso bolso também tem que ser transformado. Filemão, ele abre a sua casa para receber a igreja. E você sabe que todo o movimento dentro da nossa casa, toda aglomeração, de alguma forma gera um gasto, algum investimento. E Filemão está disposto a servir
a igreja com os seus recursos. Filemão, ele tinha recurso financeiro, provavelmente era um empresário, mas ele não era avarento, ele era generoso. Ele entendeu algo que nós temos que entender nessa noite, que os recursos que ele tem é para ser usado para o reino e não para ele próprio, que ele vai prestar conta de cada centavo que Deus colocou na mão dele. Por isso eu e você temos que entender que um cristão exemplar tem o bolso e o coração convertido. Se você acha que o seu carro é seu, que a sua casa é sua, que tudo que você tem é seu, você não entendeu nada. Nós estamos com um carro, com a casa, mas tudo isso é para servir as pessoas. Por isso, meus irmãos, dê carona para os outros que ainda não têm os seus carros. Por isso, meus irmãos, não trata a sua casa como algo intocável que ninguém pode entrar, somente alguém importante. Para com isso. Essa casa tem que ser um lugar de comunhão, de receber pessoas, de amar pessoas. Eu sempre falo, glória a Deus, eu não tenho essa dificuldade, porque eu sei que vocês me recebem, mas eu não quero que vocês só me recebem, eu quero que vocês recebam seus irmãos. Porque receber o pastor é fácil, o convite da fé cristã é receber todas as pessoas. Para com essa idolatria. Eu e você temos que entender isso e servir, não só alguns em um grupo seleto, servir todos. Filemão, ele colocava a sua casa em disposição do reino dos céus. Uma pergunta para você, seja sincero, você é alguém generoso? Seu bolso é convertido ou ele precisa de umas orações aí para dar uma convertida nele? Quem é você? Será que você é um cristão exemplar? E o verso 3 diz assim: a vocês a graça e a paz da parte de nosso Deus, ou melhor, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Um cristão exemplar, ele deseja para o outro bênçãos verdadeiras, eternas e não momentâneas. Paulo ele sempre gosta de começar e terminar as suas cartas com esses termos tão importantes para a fé cristã: graça e paz. Você sabe o que é graça e paz? Nós falamos em muitos momentos, mas não sabemos. Nós somos bons papagaios, nós repetimos coisas que não sabemos. Nós não podemos ser assim. Graça, meus irmãos, é favor imerecido, é você receber algo que você não merece. A graça é a causa da nossa salvação. Nós somos salvos mediante a graça do Senhor, não mediante obras nenhuma, é mediante a graça. E a paz, se a graça é a causa da salvação, a paz é o resultado da salvação. Por quê? Nós antes éramos inimigos de Deus, mas mediante essa graça nos reconcilia com Deus, e aí produz essa paz, que agora nós não somos mais inimigos, nós somos amigos de Deus, nós somos seus servos, nós somos seus filhos. Olha que coisa maravilhosa, olha que bênção maravilhosa de desejar para alguém. Infelizmente, nós não temos esse anseio de desejar. Pais, em muitos momentos, se esforçam, suam para dar uma boa educação para o seu filho, para dar bens materiais para o seu filho. Se você pode, dê mesmo, fique em paz, não é pecado. Mas você tem que entender que o melhor presente que você pode dar para o seu filho não é terreno, e sim celestial. Não é físico, e sim espiritual. Não adianta você dar melhor colégio, saúde, lazer, o que for, mas não apresentar esse Deus para ele. Não adianta. Você trazer ele somente na igreja, no culto, e não viver a fé cristã todos os dias. Não adianta. O que os nossos filhos precisam é de Jesus. E aqui é uma representação dessa bênção, graça e paz. Essa bênção que nós devemos ansiar e nós devemos desejar para as pessoas. Essa é a maior bênção que alguém pode receber. Meu irmão, glória a Deus se você conseguiu uma promoção, se você conseguiu um carro, se você conseguiu as coisas, glória a Deus, eu me alegro, sinceramente. Mas se você não tem essa graça e essa paz na sua vida, você não é completo. Sem Jesus, meus irmãos, nós somos nada. Ele continua sendo Deus, mas nós não somos nada. Sem Ele estamos perdidos nos nossos pecados e delitos.
vamos passar nossa eternidade separada de Deus no inferno. Por isso, a melhor bênção que você pode receber, meu amigo e minha irmã, é Deus, é a graça e a paz que só Ele pode te proporcionar. Entenda essa realidade. E o verso 4, parte A, diz assim: sempre dou graças ao meu Deus. Outro ponto é que um cristão exemplar, ele é grato. O apóstolo Paulo escreve sempre e não às vezes, porque às vezes nós somos gratos, mas às vezes o ateu também é grato. Às vezes as pessoas que nós acreditamos que estão perdidos nos seus segmentos religiosos, eles são gratos, mas a marca do cristão não é ser grato às vezes, a marca do cristão é ser grato sempre. Meus irmãos, Paulo está preso injustamente e é grato. Porque eu estou falando toda hora dessa prisão de Paulo injusta, para você entender. Porque acontece, dá uma espinha em você, você já está reclamando. Acontecem coisas mínimas, nós estamos murmurando. Paulo está preso e não murmura. Paulo sempre é grato. Meus irmãos, como precisamos rever as nossas atitudes. Como, na verdade, ao contrário de grato, nós somos ingratos. Ao contrário de agradecer ao nosso Deus, nós reclamamos e blasfemamos contra Ele. Você pode falar que é sempre grato? Você pode exclamar essas verdades: pastor, eu sou sempre grato. Se sim, glória a Deus, parabéns, é isso mesmo. Mas se não, reveja hoje esse conceito, porque está errado. O convite da fé cristã é ser grato sempre. Um outro ponto, no verso 4, parte B, está escrito assim: lembrando de vocês nas minhas orações. Um cristão exemplar ora pelos seus irmãos. Meus irmãos, nós temos que deixar no nome de Jesus essa oração egoísta que nós temos, de orar somente para nós. E quando oramos para outra pessoa, é para alguém da nossa casa, da nossa família. E o convite da fé cristã é que possamos aqui orar um pelos outros. É você ver um irmão pela primeira vez e ele já entrar na sua oração, você nem sabe o nome dele, mas Deus sabe. Senhor, é aquele lá que estava de boné, aquela que estava com a blusa X, Y. É isso. Porque, infelizmente, a oração virou esse negócio com Deus, essa barganha com Deus. Então só oramos para aquilo que de alguma forma vamos receber algo em troca, é uma troca. Mas quando você ora para um irmão que você viu pela primeira vez na sexta e talvez nunca mais vai ver, você não ganha nada. Mas você ganha sim, meu irmão. Se seu irmão está ganhando, você está ganhando, porque o sucesso dele é o seu sucesso, a bênção dele é uma bênção para você. Meus irmãos, Paulo está preso, e por estar preso, ele precisa de oração, sim, mas ele não escreve pedindo oração, ele escreve orando para os irmãos. Como nós precisamos aprender, como nós precisamos melhorar. No seu tempo de oração, tem espaço para alguém que não é você, e não é os membros dessa família? Reflita nisso. Eu creio que muitos não. E o convite da fé cristã é para orar para os nossos irmãos, e não somente para nós e para a nossa família. O verso 5 traz essa realidade: porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Um cristão exemplar vibra com o crescimento do próximo e não fica com inveja. Quem somos nós, meus irmãos? Quando o outro cresce, não você. Você vibra, você agradece, você intercede, ou você é indiferente? Algumas coisas me chamam a atenção nesse verso, e a primeira é que Paulo fala dessa fé no Senhor. Paulo, ele ouve falar dentro da prisão que Filemão, ele tem uma fé no Senhor, e isso dentro da prisão alegra o coração do apóstolo.
Meus irmãos, será que a fé genuína das pessoas tem alegrado o seu coração? Será que quando você vê o crescimento espiritual de alguém que chegou aqui cheio de carrapicho, e aí tem caminhado, tem sido discipulado, se batizou, está crescendo, talvez já é um líder na igreja do Senhor, isso te alegra? Ou gera uma indiferença no seu coração? Ah não, ó, chegou agora já isso, aí cheio de conversinha fiada do próprio inferno. Você se alegra com o sucesso dos irmãos, com a fé genuína dos irmãos, ou você é indiferente? O apóstolo Paulo nos ensina, ao analisar a vida de Filemão, que um cristão exemplar, ele tem uma fé notável em Deus. 007 não é cristão não, meu irmão. Ou você é cristão, ou você não é cristão. Ou as pessoas enxergam que você é um cristão, e por isso você vai ser um cristão exemplar, ou você não é. Entenda essa realidade. As pessoas viram Filemão e falaram para o apóstolo Paulo. Olha que transmissão de notícias, né, para não falar fofoca boa. Falou bem e falou a verdade, porque Filemão, ele tinha essa fé firmada no Senhor. Você tem essa fé firmada no Senhor? Você se alegra quando as pessoas têm a fé firmada no Senhor? Quem é você, meu irmão? Um cristão exemplar ou uma vergonha para o cristianismo? Quem é você? Outro ponto, o amor por todos os santos. Filemão ama todos os irmãos e não alguns irmãos. Você talvez é bom para amar sua panelinha, amar seu grupinho, mas a fé cristã não te convida a amar grupinho, não. A fé cristã te convida a amar todos os irmãos. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Em muitos momentos nós somos indiferentes para as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de relacionamento. Mas se o Neymar se converter, você vai querer ser amigo dele. Se alguma cantora famosa se converter, você vai ser o primeiro a querer ser amigo. Por que deles você quer ser amigo e dos que estão aqui hoje você não quer ser amigo? Porque talvez tenha uma dificuldade no relacionamento, do jeito. Meu irmão, todos nós temos, nós somos falhos. Mas as dificuldades das pessoas devem nos aproximar delas para ajudar elas a crescer e não nos distanciar dela, porque distanciar é mais fácil, mas não é mais bíblico. E você temos que entender essa realidade. Filemão amava todos. Um cristão exemplar, ele não faz acepção de pessoas. Na fé cristã não pode existir partidarismo. Nós temos que amar todos igualmente. O apóstolo Paulo, ele se alegra porque Filemão tem amor para com os irmãos. Será que você tem se alegrado quando você vê o amor de dois irmãos em Cristo Jesus? Ou você fica com inveja porque você queria receber esse amor e por algum motivo não está recebendo? O amor entre os irmãos alegrava o coração do preso apóstolo Paulo. Um cristão exemplar, meus irmãos, ele ama todos os irmãos. Por isso eu te pergunto, você tem amado? Deus tem colocado uma comunidade de fé sobre nós. Você tem amado eles, não alguns, porque alguns eu sei que você ama, está falando todos. Esse é o convite da fé cristã. Um cristão exemplar vai amar. E verso 6 diz assim: oro para que a comunhão que procede de sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo Jesus. Um cristão exemplar, ele faz orações certas. Paulo não pede por bênçãos terrenas, e sim celestiais. Ele fala, olha que coisa interessante, olha o conhecimento que adquirimos hoje, a comunhão que procede da fé. Olha o ensinamento que Paulo nos traz. A fé cristã verdadeira vai produzir comunhão. Se temos realmente Cristo Jesus em nossa vida, nós vamos amar uns aos outros. Essa é uma realidade não somente de Filemão, mas de toda a palavra do Senhor. Então deixa eu te falar algo. Esse cristianismo individualista que você está vivendo aí, não é o cristianismo de Cristo não. Achando normal, fazer uma oração, fazer um devocional com um livro de um coach aí qualquer, e aí orar
E aí, eu sou cristão. Você não é cristão, não. Cristão é se relacionar com as pessoas. Olha o exemplo desses irmãos aqui. Eles podiam usar todas as desculpas do mundo para não estar numa igreja, mas eles estão, mesmo de maneira online, mas todos eles têm comunhão um com os outros, têm reuniões mutuamente, eles têm os números um dos outros, eles conversam um dos outros. A distância física não foi um impedimento para que eles, como igreja, pudessem se relacionar. Igreja é relacionamento, igreja é vida na vida, e não existe fé cristã individual. O Pai, Ele não é seu, nem meu, o Pai é nosso. O Senhor nos ensina isso. Então, pare que se lenga-lenga de achar que só sua oração de manhã resolve a sua vida. Não, o Senhor está te chamando para viver a igreja. A verdadeira fé, ela produz unidade, ela produz ajuntamento, ela produz relações saudáveis no corpo de Cristo. E a verdadeira fé em Cristo, não há espaço para o individualismo. A fé cristã verdadeira vai te levar a se preocupar com a comunhão dos irmãos. Você ama a comunhão? Você contribui para a comunhão? Você deve refletir sobre isso. E outro ponto, ainda nesse verso 6, é que Paulo fala assim: seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Meus irmãos, quando nós temos esse pleno conhecimento, nós não ficamos brigando por pormenores. Tem uma música, acho que é da Ana Paula, do Diante do Trono, que fala que a gente não tem tempo para perder com ressentimento, quando lembramos do amor de Deus, alguma coisa assim. É uma verdade bíblica. Quando nós lembramos o que Cristo fez por nós, eu vou ficar brigando porque alguém esqueceu de falar comigo no culto. Misericórdia! Porque alguém supostamente não me olhou direito. Misericórdia! Olha os motivos da nossa falta de unidade, meu irmão. Coisas bobas, pequenas, infantis. Mas aí o apóstolo Paulo nos traz essa realidade. Filemão, ele tinha que entender tudo o que Cristo fez por ele. E se ele entendesse, ele ia restaurar a relação com Onesíforo. Meus irmãos, observe nessa noite o que Deus fez e tem feito em sua vida. Ele é maravilhoso, não é? Então, como não amar esse Deus maravilhoso? E como não cumprir os mandamentos desse Deus maravilhoso? E um dos principais mandamentos desse Deus maravilhoso é amar o próximo e viver em comunhão com Ele. É essa oração que precisamos fazer. Que o conhecimento de hoje e de todas as oportunidades seja eficaz e possamos andar juntos. E o último verso, verso 7 diz assim: seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Aqui nós fechamos com o cristão exemplar. O apóstolo Paulo aqui nesse verso 7, ele afirma que Filemão era um exemplo de cristão. Entenda algo, meus irmãos. Por mais que o foco nosso é olhar para Cristo, nós devemos olhar para Cristo, sim. Mas, entretanto, todavia, porém, as pessoas estão olhando para nós. Isso é inevitável. Eu posso falar todo, não, olhe para mim, olhe para Cristo, não olhe para mim. As pessoas estão olhando para mim, estão olhando para você. Você querendo ou não, ou você é um bom exemplo, ou você é um mau exemplo. Filemão era um bom exemplo, era um cristão exemplar. E você sabe o que me chama a atenção, meus irmãos? Que Filemão, ele não era um pastor, ele não era um diácono, ele não era um músico, ele não era um professor da EBD, não, ele era um cristão comum, provavelmente um empresário, e mesmo assim, ele era um cristão notável, um exemplo para a igreja. Pare de dar desculpa. Ah, não, é porque eu não sou pastor ainda, então eu posso viver assim. Ah, não, é porque eu não sou... Pare com isso, você é cristão. Quando você fala que você é cristão, você é um pequeno Cristo. Você deve ter as suas atitudes semelhantes a Cristo. Olha a responsabilidade dessa palavra que nós usamos de qualquer maneira. Ele não tinha nenhum cargo, título aqui na igreja, mas mesmo assim era exemplar. Qual é a sua desculpa para não ser exemplar?
Tem desculpa não. Nós temos que criar vergonha na cara e passar a sermos cristãos exemplares. Quem é você, meu irmão? Será que você é um bom exemplo ou um péssimo exemplo? E dentro desse verso, algumas coisas me chamam a atenção, e a primeira dela, ele tinha um amor que alegra e consola. Meu Deus, Paulo está preso injustamente. Você vai esquecer de muita coisa, mas disso não vai esquecer. Paulo está preso injustamente. Mas quando o amor de um irmão para com o outro acontece, ele se alegra e se sente consolado. Meus irmãos, olha o poder do exemplo. Olha como nós não podemos viver de qualquer maneira. Olha como o nosso exemplo pode motivar outras pessoas a seguir o mesmo caminho. Entenda algo, tem pessoas no seu trabalho, na sua igreja, na sua família, na rua, olhando para você, meu irmão. E você e eu devemos ser cristãos exemplar. O amor que Filemão manifesta, ele aprendeu com Cristo. É em Cristo, meus irmãos, que devemos nos espelhar e imitar. Nós temos que refletir o que Cristo faria em nosso lugar. E o outro ponto, o último ponto, é que é um amor que reanima. Meus irmãos, não somente o pastor e o líder Paulo é influenciado, e sim os irmãos. Paulo, como um líder, ele se alegra com o crescimento espiritual da ovelha. Qualquer pastor se alegra, mas não somente Paulo, os irmãos. Meus irmãos, entenda algo, que Deus possa nos dar uma graça de que, mediante o nosso exemplo, possamos reanimar as pessoas. Você sabe disso. Tem pessoas que, se a gente andar com eles ou com elas, nós vamos ser mais crentes. Vamos orar mais, vamos ler mais, vamos ter mais temor, vamos fazer as coisas certas. Mas pessoas, se a gente andar, nós vamos ser carnais. Porque influencia, meus irmãos. E o convite da fé cristã, para sermos cristãos exemplares, é influenciar de maneira positiva. Ou nós somos um exemplo do Evangelho, ou nós somos a vergonha do Evangelho. Quem somos nós? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. E para a gente finalizar, algumas aplicações aqui. A primeira delas, você precisa se preocupar com os seus irmãos. Assim como Paulo se preocupou com os irmãos e com essa igreja dentro de uma prisão, nós devemos hoje nos preocupar. Você deve ser um cristão exemplar. Segundo, você deve se preocupar com a união com os irmãos. Esse é um mandamento para a igreja do Senhor. Nós precisamos ser um. E assim o mundo verá, e assim o Senhor será glorificado. Por isso, meus irmãos, ame. Por isso, perdoe, viva em comunhão, assim seremos cristãos exemplares. E terceira e última aplicação, um cristão verdadeiro deve ser exemplar. Não é sobre uma opção, isso não é uma opção para você, cristão. Isso é um mandamento bíblico. Se você é um cristão exemplar, glória a Deus pela sua vida, continua nessa caminhada. Mas se você tem negligenciado essa importância característica de ser um cristão exemplar, espero que você tenha aprendido nessa noite, e não só aprendido, que você possa se arrepender de todo o seu coração, e a partir desse arrependimento, você lute todos os dias para ser um cristão exemplar. Eu espero que você tenha entendido, refletido, aprendido, e principalmente, possa se levantar para viver o que a Bíblia nos diz e nos ensina sobre ser um cristão exemplar. Precisamos ser um cristão exemplar. Sempre é um prazer inenarrável estar com